Olá, povo de Deus. Que a graça e a honra, louvores e glória seja dado no nome do Criador dos céus e da terra. Meus queridos, eu tenho uma palavra da parte do grande Deus para o meu e para o seu coração. Tá bom? Então, antes de eu começar esta mensagem, eu vou lhe pedir, vai no botãozinho vermelho, o nome, inscreva-se, você escreve no canal. E deixa lá o like, tá? Que é o dedão. Deixa o seu comentário. O que você achou desse vídeo? No canal do YouTube. Bendito seja Deus. E aperta lá o sininho, tá? No canal do YouTube, para você receber todas as notificações. Então tem uma mensagem da parte do Eterno Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, para o meu e para o seu coração. Mensagem esta que está submissa e sujeita ao tema pastologia, tá? No livro de João, capítulo de número 10, versículo de número 1. Diz assim o livro de João: Em verdade vos digo que quem não entrar no aprisco das ovelhas pelas portas, saindo pelo lado ou pela janela, ladrão e salteador. Aquele que entrar pelas portas é o pastor das ovelhas. Meus queridos, quando a Bíblia Sagrada está expressando para nós, João, o evangelista, dizendo que o pastor é aquele que entra pela porta, Jesus estava sentado historicamente observando, tá? a cultura de Israel, historicamente falando, a cultura de Israel, acerca da desenvoltura pastoral, tá? A origem dos pastores. Começa em Israel, louvado seja Deus. Então, vamos conhecer o que significa pastorear, como começou o pastoreado, louvado seja Deus. Pela lógica, etimologicamente, tá? Vamos trazer aqui um conhecimento detalhado do que é ser um pastor. Como começou o pastoreado? Pastor significa não só apacentar, mas pastor significa conselheiro, aquele que educa, um preparador. Pastor significa pai espiritual. Pastor significa aquele que se preocupa com as ovelhas. Sim, eu vou te provar na Bíblia. Pastor significa aquele que orienta, um pai espiritual. Louvado seja Deus. Então, a Bíblia vai nos dizer que os criadores de ovelha tinham muitas ovelhas, mas não sabia lidar com elas, porque eles eram muito ocupados, tá? Então, esses criadores de ovelhas, eles contratou muitos homens e preparou esses homens para ser pastor. A Bíblia vai dizer para nós, vou lhe dar capítulo e versículo aqui, que esses pastores eles eram preparados. Primeiro, era preparado um pastor como pegar o cajado, tá? Como pegar um cajado. Era preparado como lidar com a natureza da ovelha. Era preparado para saber guiar a ovelha, tá? E a Bíblia vai nos dizer que o pastor, após ele estar capacitado, louvado seja Deus, eles capacitavam outros pastores, outros para o ofício de pastores, louvado seja Deus, capacitavam primeiro e era dado o ensinamento. O ensinamento era ensinado como diferenciar vários rebanhos. Louvado seja Deus. Por quê? O pastor não tomava conta só de 100, 200, 300 cabeças de ovelha. Não, era 400 cabeças de ovelha. E cada dono ali tinha 100 cabeças de ovelha. Então ele tinha que saber diferenciar para o final da noite ele devolver as ovelhas às suas respectivas famílias. Louvado seja Deus. E eles devolviam as ovelhas, tá? Bem limpa, bem cuidada e bem alimentada, essas ovelhas. Eles devolviam as ovelhas bem cuidadas, devolviam as ovelhas bem tosquiadas, louvado seja Deus.
toda a respectiva família recebia as suas ovelhas bem cuidada, bem saciada, bem alimentada, tá? Louvado seja Deus, e bem cuidada. Isso está escrito na onde? João capítulo 10, versículo 16. Jesus se refere, de fato, numa linguagem figurativa, a outras ovelhas que não está no aprisco. O que é o aprisco hoje? O aprisco, na linguagem figurativa, é o salão da igreja onde o pastor está ensinando. Louvado seja Deus. Há outras ovelhas, porque a palavra ovelha é uma linguagem figurativa. Significa você que ainda não é cristão. Você que ainda não é serva de Deus, que não é servo do Senhor. Louvado seja Deus. A palavra pastor é uma linguagem figurativa porque pastor primeiro vem lá do hebraico, louvado seja Deus, e do grego. A palavra pastor, literalmente naquela época, era pastor de gados, de ovelha, de cavalo, de animais. Era isso sim, louvado seja Deus. E quando Jesus está observando ali o cuidado do pastor, louvado seja Deus, que ele se preocupou com a ovelha. Após ele ter contado 100 cabeças de ovelhas, lhe faltava uma. E quando ele conta ali 100 cabeças, faltando uma, ele se preocupa e vai lá buscar a ovelha, limpa ela, cuida ela e traz para o aprisco. Então, louvado seja Deus, é minha obrigação, é a obrigação do pastor, louvado seja Deus, ir ao mato, louvado seja Deus, ir ao meio das pedras, ir ao meio da folia buscar as ovelhas perdidas. Essas pedras, esse mato hoje é o mundo do arrocha, do carnaval, do candomblé, do espiritismo, da igreja católica. Pregar a palavra de Deus para essas pessoas, mostrar a verdade para elas e trazer elas para o aprisco, louvado seja Deus, e preparar ela para entregar o verdadeiro pastor que é Jesus. Aleluia! Eu sou um pastor, mas é um nome figurativo. O pastor dos pastores é Jesus. Apenas estou aqui para cuidar. O pastor que está na igreja é apenas para cuidar, orientar, prepará-los e prepará-las para o arrebatamento da igreja. Não sei se você está entendendo esta mensagem. Então a Bíblia vai dizer para nós, louvado seja Deus, que Jesus se refere, na linguagem que ele usa, outras ovelhas são pessoas que não é cristão, ainda que não são cristão. Louvado seja Deus que está no mundo do pecado. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer também para nós que Jacó encontra junto ao poço 3 rebanhos de ovelhas, louvado seja Deus, querendo beber água. Abra aí Gênesis capítulo 29, versículo de número 1 até o versículo 3. Lá estava muitas ovelhas, querendo beber água, com sede. Essa água, Jesus disse, eu sou a água que sacia a vossa sede. Eu sou o pão descido do céu. Esse pão hoje é a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Esta água hoje é Jesus. Então, a Bíblia vai nos dizer no livro de Gênesis capítulo 29, versículo 1 até o 3, louvado seja Deus, que na boca do poço existia uma pedra muito pesada, muito gigantesca. Louvado seja Deus, e essa pedra, eles tiveram que fazer uma funda. O que é uma funda? A funda, na linguagem hebraica e bíblica, louvado seja Deus, e segundo os costumes judaicos, era uma tira de couro de animais que era largada pelo meio, tá? Matava o animal, botava aquele couro para secar e alargava pelo meio e colocava ao redor daquela pedra, e muitos homens puxavam aquela pedra para destampar a água. Ovelha não bebe qualquer coisa, ela bebe água limpa. Significa a água, a pregação limpa da palavra do Senhor. Louvado seja Deus, não é qualquer coisa. A palavra pastor em hebraico se pronuncia Hawei, em hebraico. Louvado seja Deus. Gênesis capítulo número 38, versículo número 13. Aleluia. Em hebraico é Hawei. Pastores do Antigo Oriente Próximo passavam a vida solitária. Louvado seja Deus, vagueava bem longe das habitações, procurando pastos verdejantes para as ovelhas comer. Ovelha não come qualquer coisa. Ovelha não come mato. Ovelha não come qualquer coisa que dá para ela. Uma ovelha de verdade, ela conhece a voz do Espírito Santo e ela come a palavra. Mas hoje em dia o que estão dando para as ovelhas aí são matos, e eu vou explicar na minha linguagem figurativa, matos, e estão dando para ela, louvado seja Deus, carvacos para ele. Sabe o que é carvacos? É aqueles galhos de pau seco para as ovelhas comer. Louvado seja Deus. O que significa isso hoje? As falsas pregações do evangelho. Eles pregam e visam o dinheiro, tá?
visa fama, visa passagem de avião, comer bem, vestir bem, mas não visa lhe ajudar, porque a Bíblia diz que os pastores ajudavam as ovelhas e as ovelhas ajudavam o pastor. Como é que as ovelhas ajudavam o pastor? Louvado seja Deus, a Bíblia vai dizer, senhoras e senhores, que as ovelhas, louvado seja Deus, ajudavam o pastor na seguinte forma: os pastores tosquiavam, ou seja, parava. Tosquiar significa parar a lã das ovelhas, tá? E a lã das ovelhas servia para fazer roupas de veludo por causa do frio, vendia e eles lucravam com dinheiro. Significa que as ovelhas hoje que congrega vai trazer oferta, tá? Valores para ajudar a obra do Senhor. Mas entenda bem, não é forçado. Louvado seja Deus. Entenda outra coisa em nome de Jesus. O dinheiro é para a obra do Senhor. Qual é a obra do Senhor hoje necessitado? Aquele que está com fome, aquele que não tem casa, aquele que não tem remédio. Louvado seja Deus. O dinheiro é para isso. E hoje eles não querem ajudar as pessoas que estão passando privacidade. São falsos pastores, falsas igrejas. Falsos pastores só pensam no seu bolso. Falsos pastores inventam coisa para pregar para você, tipo caminho do sal, banho do arruda, campanha disso, campanha daquilo. Mas quando você está doente, eles não lhe visitam, não levam dinheiro, não levam nada para você. A Bíblia diz que o pastor tem que ajudar as ovelhas, as ovelhas ajudando o pastor, vice-versa. Não é uma troca de favor, é a ordem da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. As ovelhas vão ajudar o pastor na obra de Deus com as ofertas, com dinheiro mesmo, ouro e prata. E o pastor vai ajudar as ovelhas como? Faltou gás, o pastor tem que comprar um gás para você. Faltou, aleluia, você está morando de aluguel, era obrigação, biblicamente, Deus pagar o aluguel, tirar você do aluguel, lhe dar uma casa, cuidar bem de você. Quer ver uma coisa? Atos, capítulo 2, versículo 42, a igreja era unida, a primeira igreja primitiva. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que o pastor tem direito, partindo-se daqui, do princípio do pastoreado. Aleluia. As ovelhas vão atrás do seu pastor, aleluia. O guardador, pastor é guardador, louvado seja Deus, e confia no pastor, aquele que as protege. O pastor também é protetor, louvado seja Deus, do terrível lobo. O que é o lobo? Os falsos pastores que estão na mídia pregando e só querendo dinheiro. São pastores, na realidade são lobos, louvado seja Deus. Então a Bíblia vai nos dizer, louvado seja Deus, que o pastor é um cuidador. Ele tem que cuidar, orientar, zelar a partir do seu pastoreado. Aleluia. Em Bezebá, os ribeiros de água eram muito grandes. Aleluia. No livro de Salmo, capítulo 23, versículo 2. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz ver de pasto, guia mansamente pelas águas tranquila. Louvado seja Deus. Então, a vara do cajado do pastor me consola. É a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. A hora do meio-dia era costumes, historicamente, era costume dos pastores israelitas levar as ovelhas para beber água. Está no livro de Gênesis, capítulo 29, versículo de número 1. Louvado seja Deus. O pastor tem direito de ajudar as ovelhas. Quem foi chamado para pastorear não foi mulher, com todo respeito às senhoras mulheres. Foi o homem que foi chamado para pastorear. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E o homem que foi chamado para pastorear, ele foi, primeiro tem que se preparar. O pastor tem que estudar, o pastor tem que se preparar para poder trazer uma mensagem pura, santa, para santificar a vida da igreja. No livro de Jó, capítulo 30, versículo 1, a Bíblia diz que o pastor guiava, que o pastor é o guia, o rebanho, tá? Salmo 23, versículo 3, Isaías capítulo 52, versículo 12. Aleluia, a Bíblia vai dizer que Deus é o pastor dos pastores, mas tem que ter abaixo de Deus um líder. Quer ver uma coisa? A Bíblia vai dizer que Josué, louvado seja Deus, ele foi o líder do povo de Israel. Antes de Josué, Moisés foi pastor, conselheiro, educador, aleluia, orientador. Então pastor é para ter, o ofício do pastor é esse aí, traduzido, aleluia. Então o pastoreio nem sempre era em pequena escala, era em grande escala, aleluia. Os criadores de ovelhas pegavam esses homens, preparavam eles para cuidar dos seus enormes rebanhos, aleluia. Louvado seja Deus. Quer ver uma coisa? A Bíblia vai dizer que o rei Moabe teve de pagar ao rei de Israel 1000 cordeiros. O que é cordeiro, senhoras e senhores? É aquelas pessoas, na linguagem figurativa, que aceitam Jesus. Então está aqui as ovelhas comigo, tá? Que são as pessoas que estão congregando. Eu sou o pastor dela, cuidando delas,
me preocupando com elas. Aí vem pessoas novas e aceitam Jesus. Pela Bíblia, na linguagem figurativa, são cordeiros. E esses cordeiros, nós temos que se preocupar com a vida deles. Saber se tem alguma coisa para comer, saber como é que está a casa deles, se tem um colchão velho, se tem um fogão velho. É obrigação do pastor. A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que as ovelhas no final da sua história, em Jó, capítulo 42, versículo 12, aleluia, Salomão sacrificou, louvado seja Deus, 120 mil ovelhas. 1 Reis, capítulo 8, versículo de número 63. O que é sacrificar? É preparar vocês, os seres humanos, para pregar a palavra de Deus, para poder visitar os doentes, para poder ver quem está passando necessidade. Traduzido, a igreja, o salão da igreja tem que ter uma assistência social lá, com uma frise cheia de carne, tem que ter um assistente social para poder, louvado seja Deus, acudir e atender os necessitados. Não é só o governo que tem que fazer esse papel, é o pastor. Hoje estão passando por isso. Crente passando fome, comprando fiado, morando de aluguel, porque os falsos pastores estão enganando vocês. Veja a segunda palavra que eu estou te mostrando, eles estão enganando vocês. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que o tosquiar das ovelhas, louvado seja Deus. Havia duas épocas importantes para o pastor. Aleluia. A primeira época era o nascimento dos cordeirinhos. A segunda época era o tosquear das ovelhas. O nascimento se dava, geralmente, historicamente, segundo a cultura de Israel, em janeiro e fevereiro. Já o tosquear das ovelhas era feito depois da pastagem de verão, quando o lucro era distribuído segundo vários, entre eles. Aleluia, por vários dias existia festa. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 7. Significa que aceitando uma pessoa, aceitando a Jesus Cristo como seu Salvador, largando o pecado, nós temos que fazer um período de 3 ou 4 dias de festas, para festejar a chegada dessa pessoa, já com cesta básica na mão, com alguma coisa na mão, para, aleluia, louvado seja Deus, presentear, ou seja, ajudar a necessidade dessa pessoa que está passando privacidade e mostrar para ela que a igreja tem amor. Mas eu pergunto a você, o amor de hoje está condizendo com o amor da Bíblia que a Bíblia está mandando? Os amores que os pastores pregam, louvado seja Deus, está igual que a Bíblia está dizendo? Não, senhora, não, senhor. A Bíblia vai dizer, senhoras e senhores, que o Senhor Jesus Cristo se refere às ovelhas que estão lá fora, e o pastor tem direito de cuidar, as ovelhas de dentro e as que estão lá fora, que vai ser chamado de cordeirinho. Mateus 25, versículo 32. Aleluia. Um bordão era usado para separá-los. Os bodes, aleluia, sendo enviado em uma direção e as ovelhas em outra, debaixo do varal, ou seja, do bordão. Louvado seja Deus, do cajado. O cajado é a Bíblia. Então, quem é ovelha gosta da Bíblia. Quem é ovelha gosta da palavra do Senhor. Quem é ovelha, quem vai morar no céu, quem quer ter um compromisso com Deus, gosta da correção. Mas o bode não, o bode pula da cabeçada. O bode, ele é terrível, mas a ovelha não é mansa, é meiga. Agora veja o que a Bíblia vai dizer em Mateus 25, versículo 32. Todos eram passados debaixo de um bordão. Outros, porque ambos precisavam pastar e comer mais ou menos a mesma coisa que a ovelha comia. Bode não come a comida que a ovelha come. Deixa eu te falar uma coisa aqui para terminar aqui a palavra do Senhor. Esta mensagem. Aleluia, glória a Deus. Eles estão enganando vocês. Louvado seja Deus. E quando eles pregam caminho do sal, banho do arruda, envelope, campanha, disso e daquilo, estão enganando vocês. Louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer, para terminar, louvado seja o nome do Santo Senhor Jesus, que, glória a Jesus, o pastor tem que ter amor, mas não é só de palavra, de boca, não. Aleluia, é de ato de verdade. Louvado seja Deus. Então essa igreja, que eu estou futuramente esperando em Deus para levantar ela, a verdadeira igreja de Atos dos Apóstolos, que se preocupa com as pessoas. Eu sou um pastor desprezado por eles, pelos falsos pastores, porque eles só querem dinheiro. E outra, pastor que lhe ajuda, depois está com o microfone em cima do altar, contando a sua vida, contando a vida de A, de B, de C. O microfone não é para contar vida de ninguém, não. É para se pregar a palavra de Deus. O microfone não é para falar a vida de A, de B, de vizinho, não. É para pregar a palavra de Deus e viver ela.
Então eu me pergunto, senhoras e senhores, diante dessas evidências que eu te mostrei aqui agora, como é que este povo será salvo? Como é que esta igreja dos dias de hoje vai ser salva? Porque a Bíblia está dizendo que o pastor ele tem que ter amor, ele tem que ter compaixão, misericórdia. O pastor é um guia, um orientador. O pastor ele é um professor. O pastor ele é um ato exemplar. Mas espera aí, escuta aqui. Isso não quer dizer que ele não vai pecar, não. Ele pode pecar, ele pode errar, ele pode cair, ele pode adulterar, porque é carne e osso, tá? Mas o mesmo amor que o pastor tem por você, você tem que ter por ele para levantar ele no momento que ele cair. Nós não estamos aqui para apontar ninguém, passar por cima de ninguém, porque não tem ninguém melhor do que ninguém. Louvado seja Deus. Não. Sabe por quê? Se você fosse melhor do que o pastor, o seu cabelo um dia não ficava cheio de seborréia. Se ficar sem tomar banho, um dia você fica fedendo. Então sempre eu dou esse exemplo. Não tem ninguém melhor que ninguém. Presta atenção. Louvado seja Deus. A mesma fraqueza que o pastor tem, você tem. Todos os membros têm. O pastor apenas ele só é um guia. Ele apenas é boca do Espírito Santo se estiver pregando e vivendo a verdade e preocupado com as pessoas. Então fica com Deus. Até a próxima mensagem, em nome de Jesus. Presta atenção no que eu lhe expliquei dentro da Bíblia, recado de Deus, tá? Eles estão enganando com envelope. Isso é uma armadilha satânica, com campanhas que é para levantar dinheiro, fonte de rendas, para pagar a escola dos filhos deles, para pagar parcela do carro deles, para viver uma vida boa e o povo passando fome. Tem igreja aí que tem condições de lhe dar uma cesta básica, pagar seu aluguel, lhe dar uma casa. Eles não fazem isso. Sabe por quê? Porque são corruptos, falsos pastores, enganadores. Louvado seja Deus. Então, enquanto eu viver, eu vou estar trazendo mensagem contra os falsos pastores, contra as falsas mensagens que existem aí. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, abra o olho. Louvado seja Deus, vai congregar em uma igreja que o pastor ele tenha realmente compromisso com a palavra de Deus e com você e tenha compaixão da sua vida. Porque o que eles pregam aí é totalmente diferente do que a Bíblia fala. Deus abençoe a todos, uma boa tarde e até a próxima gravação, em nome de Jesus.